Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui na Nordeste Evangélica, está começando o programa Explicando a Bíblia. Fiquem com a professora Régia Carvalho a partir deste momento. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos em Natal às 13h03. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje nós iremos comentar aqui o Salmo 135. São 21 versículos muito especiais, como toda a Palavra de Deus, não é? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho, Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta rádio, por este programa, por cada ouvinte, Senhor, que está na escuta neste momento. E suplico o teu favor de modo especial para cada família representada em cada ouvinte. Derrama a tua graça, a tua paz, a tua saúde, a tua bênção, a tua provisão sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, hoje é o Salmo 135 e nós vamos falar o que Deus trouxe ao meu coração. Já peço desculpas, talvez eu tussa aqui e ali, porque eu estou no meio de uma gripe que está meio impedida de imperar, porque o meu esposo fica o tempo todinho no meu pé, me dando chazinho e mel e limão. E a gripe está meio que suspensa, mas vez por outra eu tuço. Então vocês me desculpem já de antemão se isso acontecer. Vou tentar não forçar a garganta, tá? Bom, o Salmo 135 começa assim, dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. O Salmo 135 é um salmo de louvor descritivo, que relembra ideias e motivos de vários salmos anteriores. Pode ter sido escrito logo após, ou depois do exílio em Babilônia, e expõe os atos salvadores do Senhor no período do Êxodo e fala contra a idolatria. O início e o fim deste poema tão lindo estão escritos numa forma bem litúrgica. A estrutura dele, a gente poderia dizer de uma forma simples, dividi-la assim: do versículo 1 ao versículo 4, uma convocação dos sacerdotes a bendizer o nome do Senhor. Do versículo 5 ao 7, louvor ao Senhor, único Deus grandioso e atuante. Os versículos 8 ao 12, um elogio aos atos salvadores de Deus. Os versículos 13 e 14 vão falar sobre o nome do Senhor, o Salvador. É uma parte assim lírica, bem solene. Os versículos 15 a 18 vai tratar com um certo desdém os deuses impotentes e ineficazes das outras nações. E os versículos 19 a 21, encerrando o salmo, uma convocação do povo para bendizer o nome do Senhor. Enfim, é um salmo que exalta Deus pela sua bondade, pelo seu poder, pela sua justiça, e trata da vaidade, do caráter passageiro e ineficaz dos ídolos. Então, aqui do versículo 1 ao 5, e eu continuo lendo o versículo 2 até o versículo 5, essa primeira parte, que na maneira como eu dividi aqui, vai até o versículo 4, mas eu vou ler até o versículo 5. Diz assim o versículo 2: vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande
e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Esse salmo começa com a convocação aos sacerdotes de Israel para louvarem a Deus no templo. Nos salmos, essa expressão afetiva, tesouro peculiar, só é empregada neste local. Em Malaquias 3,17, vocês estão lembrados, que está escrito, e ele diz, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um filho poupa seu filho que o serve. Eu gosto muito desse texto. E dois locais onde se fala em Zacarias e aqui nos Salmos sobre nós podemos enxergar a bondade e a misericórdia de Deus quando trata de Israel como a menina dos olhos de Deus, o tesouro particular de Deus, sua propriedade peculiar, seu tesouro particular. Isso é muito lindo, é muito afetivo e afetuoso, né? Lembrando que nós somos hoje o Israel de Deus, porque Deus quebrou a parede de separação entre gentios e judeus e fez os dois povos um. Nos uniu a Ele pela intermediação, a única mediação possível entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, hoje nós podemos desfrutar do privilégio de sermos também tesouro peculiar do Senhor, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Nós que não éramos povo, fomos feitos povo seu e ovelhas do seu pasto. Como eu disse, o Salmo 135 começa com louvor, não é? Uma exortação aos servos do Senhor para louvar a Deus. O salmista não exalta aqui, de uma maneira assim, que chame a atenção, enfática, alguma circunstância especial. Era muito comum nesses salmos uma exaltação a Deus pela vitória numa guerra, pelo livramento, numa situação específica. Aqui o salmista não apresenta uma circunstância específica, especial, ou qualquer coisa em que estejam vivendo, mas fala de louvarmos ao Senhor. Ao não priorizar, ao não enfatizar uma situação específica, eu depreendo, eu extraio que, independentemente da situação, da circunstância, importa que tenhamos o coração pronto para louvar a Deus sempre. Ele é digno de honra, glória e louvor. A razão principal que o salmista encontra para louvar a Deus é a bondade do Senhor. Isto está posto aqui. Se não podemos esquecer disso, que o louvor a Deus independe das circunstâncias. Só Ele é digno de honra, glória e adoração. Ele é bom, tá? Se estamos alegres, se estamos tristes, se enfrentamos um problemão, se estamos na bonança, se estamos desesperados ou se estamos cheios de fartura, não importa. Mas importa que o coração esteja voltado para a adoração e o louvor a Deus, tá? Porque Ele é bom, porque Ele é bom sempre. A gente precisa reconhecer que seus atos são movidos em direção ao amor, à verdade, à justiça, à misericórdia, à graça. É interessante ainda aqui no versículo 5 que ele diz: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Eu conheço que o Senhor é grande. Olha, uma coisa é conhecer de ouvir falar. Você sabe disso. Uma coisa é conhecer de ouvir falar. Seja o que for. Uma coisa boa, uma coisa má. Uma dor muito intensa. Ao ouvir falar, a gente pode até chegar muito perto da dor do outro, muito perto. A empatia nos leva para muito perto da dor do outro. Mas a vivência é outra história. Jesus, como sumo sacerdote perfeito, experimentou todas as dores, todos os sentimentos, todas as emoções humanas. Em tudo foi tentado e não pecou. Jesus experimentou decepção, traição, abandono, solidão. Jesus experimentou tudo isso. Jesus experimentou sentimentos que eu e você não suportaríamos, emoções que eu e você não suportaríamos. Mas
para que se compadecesse. A Bíblia registra isso. Ele experimentou todas essas dores. E era um homem experimentado nisso. Por quê? Ele precisava, como homem, ter estas experiências para compreender as dores da natureza humana. Porque ele, como Deus, não conhecia. Conhecia pela sua onisciência, mas não conhecia pela vivência. Então, isso nos fala de como é importante conhecer a Deus pessoalmente, particularmente. Ter experiência pessoal com Deus. As experiências dos outros nos edificam, nos ensinam, mas a experiência pessoal é muito enriquecedora na nossa vida. E o salmista diz, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Isso me faz lembrar a mulher, você deve se lembrar também da mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João, segundo escreveu João, nos versículos 41 e 42, que diz que ela sai de perto de Jesus, ela fica impressionada com o que Jesus diz para ela sobre a vida dela, e ela diz, verdadeiramente eu vejo que tu és profeta, porque Jesus revelou para ela tudo que era da vida dela, que não tinha como Jesus saber. Enfim, ela sai dali contando, e vai contar aos samaritanos, às outras pessoas, que tinha tido esse encontro com Jesus. Quando eles voltam, aí, os versículos 41 e 42, lá no capítulo 4, eu acho interessante, porque a Bíblia registra que muitos mais creram nele, em Jesus, por causa da palavra da mulher samaritana. Mas eles, no versículo 42, aí me chama a atenção, muita gente creu pela palavra dela, mas disseram àquela mulher, olha, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido, que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. A experiência de ver, de chegar perto, de vê-lo operando, faz a diferença. Então, já nesta primeira exposição aqui, nós vemos como a importância do louvor e por que a gente deve esse louvor a Deus. Eu hoje fiz uma seleção do grupo Logos. E eu quero compartilhar com vocês o primeiro, para você se lembrar assim, o hino vai dizer isso, para você refletir, por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, quando você clama, ele estende a sua mão, confie que ele pode socorrer, põe a fé no Salvador, só ele pode atender a tua voz e responder ao teu clamor, prova a paz que ele dá com seu amor. O hino é Ele Pode, do grupo Logos. Queridos irmãos, boa tarde. Estamos aqui na Rádio Nordeste Evangélica, nesse momento tão gratificante de estar ouvindo a Palavra de Deus através do programa Explicando a Bíblia. É um programa de responsabilidade do nosso irmão Gilvan Silva. E na segunda-feira, minha esposa, a professora Régia, está aqui também trazendo a Santíssima Palavra, maravilhosa palavra, a esclarecedora palavra, a palavra que transforma, que é a palavra de Deus. Mas eu queria aproveitar esse intervalo do hino, enquanto os irmãos estão aí me ouvindo, para apresentar a vocês um maravilhoso trabalho da minha esposa, que é o livro Dinâmicas Inteligentes. E eu queria trazer para vocês só um exemplo desse livro aqui, 2 regras para o uso inteligente de dinâmicas. Eu vou só abrir um parágrafozinho aqui para vocês entenderem o que é esse livro. Vocês devem adquirir. A regra número 1. A escolha de uma dinâmica deve levar em conta alguns fatores. Por exemplo, o público-alvo, os objetivos, o tempo, o espaço físico e a habilidade do professor. Esses são assuntos que estão dentro desse livro, tá? E eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Uma canja bem rapidinha aqui, mas vocês vão ter que adquirir esse livro, de um exemplo
aqui como você fazer uma dinâmica inteligente na sua igreja, tá certo? Então eu vou trazer aqui a primeira dinâmica que ela trouxe do livro, que é o bom cheiro do conhecimento de Cristo. O bom cheiro do conhecimento de Cristo. Essa dinâmica, o texto bíblico básico que ela tomou foi em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Este foi o texto que ela usou para fazer essa dinâmica. Aí, qual é o objetivo dessa dinâmica? Preste atenção, como é bom esse livro para você manuseá-lo na sua igreja. Evidenciar a importância de sermos disseminadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através de um testemunho prático, de uma vida regrada pela palavra de Deus. A estimativa para você fazer essa dinâmica é apenas 10 minutos. Veja bem, irmãos, 10 minutos para você fazer uma dinâmica inteligente. É possível usar apenas 5 minutos com essa dinâmica, reduzindo a participação na socialização. Então, queridos irmãos, isso aqui é só um gostinho, para vocês experimentarem um gostinho desse livro, viu? Nós vamos lançar aqui em Natal, vocês vão adquirir, tá? No próximo intervalo eu continuo para vocês saberem mais desse livro. Em Natal são 13 horas e 19 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje com o Salmo 135. Neste bloco eu quero começar de um jeito diferente. Eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Marineide, a esposa do irmão Gilvan, que hoje está completando mais um aninho de vida. Essa menina, acreditem, eu vou ter que revelar porque é para chocar todo mundo. 5,6. Sei que vocês não vão acreditar em mim não, mas é verdade. Reza o registro dela, que isso é verdade. Não parece, porque ela tem cara de menina, tem postura na disposição de menino. Corredora que nem ela só. Ganha de todo mundo. Onde ela passa, arrasta todos os troféus. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe. Você é um exemplo de mulher de oração, um exemplo de companheira, de esposa, de amiga, um exemplo de serva de Deus. Deus continue te dando muitos anos de vida com muita saúde, com muita graça e com muita paz. Eu tenho um livro desse para lhe entregar, o livro de Dinâmicas Inteligentes. Quando você for para Parnamirim, eu lhe entrego, está bem? Fica combinado assim? É só assim que você vai viver lá em Parnamirim. Beijo, minha querida. Continuando com o Salmo 185. Versículo 6, eu quero ler 2 versículos, o 6 e o 7, para dizer o seguinte: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Olha, tudo o que o Senhor quis, Ele fez. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto muito quando a Bíblia põe diante dos nossos olhos a soberania de Deus. Deus é todo poderoso. Isso é muito importante lembrar. Estas palavras aqui são uma adaptação do Salmo 115, o versículo 3, e as palavras relâmpagos para a chuva parecem ser uma citação de Jeremias 10, 13. Indicando que este salmo provavelmente foi escrito após o cativeiro babilônico. Isso os investigadores teológicos, os exegetas, costumam ir atrás dessas informações para achar os períodos, para localizar os períodos onde foi produzido o texto sagrado, né? O objetivo desta parte é claro. Deus está agindo em toda a criação. Os deuses das nações, pelo contrário, nada fazem, são impotentes. A gente vai ver isso a partir do versículo 15 ao versículo 18. É muito importante lembrar que o nosso Deus é todo poderoso.
Outro dia, queridos, vindo aqui para a rádio, passamos por uma pequena família que andava numa bicicleta. Eu e meu esposo observamos isso. O pai pedalando e a mãe atrás com uma criança pequena no colo, dormindo placidamente. Eu sei que alguns já vão pensar assim, que coisa perigosa, que coisa irresponsável desse pai. Não julgue, não. A gente não sabe a situação dessa família e como eles precisam locomover o pai, locomover a mãe e talvez essa criança doente, enfim. Não julga. Mas o que me chamou a atenção é que a criança devia ter talvez uns 10 a 12 meses, pelo pouco que observei, e estava numa posição muito incômoda, não era um bebê tão pequenininho, mas dormindo relaxadamente, quase pendurado no colo da mãe. Eu comentei com meu esposo, é assim que Deus quer que descansemos nos seus braços, totalmente confiantes e seguros. É bem verdade que aquela mãe não poderia dar a segurança que aquela criança imaginava que a mãe daria. É bem verdade que a criança estava correndo riscos, a mãe e a criança, na garupa daquela bicicleta. Mas a criança estava tão relaxada, estava dormindo tranquilamente, quase pendurada. E aquilo me serviu de exemplo para nos lembrar como a gente deve relaxar, descansar confiadamente nos braços de Deus. Porque é possível que ali aquela bicicleta tombe e traga dano para a criança, para a mãe, para o pai que está pedalando. Mas você nos braços de Deus acredita e não tem como entrar em perigos. Ele garante você e eu, tá? Então não esquece que Ele é todo poderoso. Não esquece que em seus braços você está seguro. Que só Ele traz uma paz ao nosso espírito, à nossa alma, que ninguém pode arrebatar. Em seguida, no versículo 6, que fala aqui sobre tudo que os vapores, as extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. A natureza foi criada por Deus e toda ela glorifica a Deus. Glorifica o Criador. A criação exalta o Criador. O que sustenta a terra? O que põe limites às ondas do mar? O que dá limite aos relâmpagos, aos raios, aos trovões? Como é que pode isso? Dá uma olhadinha lá em Jó 38, no capítulo 38 do livro de Jó, dá uma olhadinha. Deus tem domínio soberano sobre tudo o que existe, pois tudo foi Ele que criou. Há quem não acredite nisso, mas quem não acredita no Deus Criador, a quem nós servimos e amamos, se envereda, se embaraça com teorias que são absurdas e se contenta com isso. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso que diz para tudo que há, que existe, faça-se, e tudo se fez. Deus pode, viu? Deus pode todas as coisas. O versículo 8 diz, foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Olha, aqui, como no Salmo 78, o salmista repassa os eventos do Êxodo, culminando nos eventos da Páscoa, como a gente sabe lá em Êxodo 12. A derrota do Egito foi obra exclusiva do Senhor. Israel foi seu instrumento, a batalha era de Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas para mostrar o seu grande poder ao Egito. E olha, as coisas que Deus fez foram extraordinárias no Egito. Deus continua fazendo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua operando com o mesmo poder. Deus fazia com que a praga destruísse tudo ao redor de Israel, mas não causava dano em Israel. Viravam uma ilhota no meio de muita destruição. Deus mostra o seu poder na vida de seu povo. Você pode dizer assim, irmã Régia, e por que hoje a minha vida não está desse jeito? Protegida, guardada? Por que acontecem coisas tão ruins, assaltos, tanta violência, tanta coisa, com tantos servos de Deus fiéis? Por que acontece? Eu não sei te explicar. Eu sei o que Jesus diz, que a palavra de Deus diz que o que sucede ao justo, sucede ao injusto. A mesma chuva que cai sobre o seu telhado, cai no telhado do bandido, da pessoa que faz mal aos outros.
a verdade é que nós estamos vivendo num período em que nós podemos fazer as escolhas e estamos sujeitos a muitos danos, a muitos prejuízos nesse mundo, mas temos uma garantia: até na morte temos esperança. Deus livra de muita coisa que a gente nem enxerga. Às vezes, um dano que parece para a gente, um prejuízo, um mal, que nos parece muito grande, mas na verdade foi um livramento. Deus, no meio daquele prejuízo, estava nos livrando de coisa pior. Mas eu não sei explicar essas coisas. Eu só sei que o salvo por nosso Senhor Jesus Cristo tem esperança nesta vida e na vindoura. Eu sei que nós temos a garantia da vida eterna. E ainda que este corpo natural pereça aqui na terra, nós temos a garantia da vida eterna com Deus. Isto já é um grande benefício. Mas eu creio também que nós vemos o bem do Senhor na terra dos viventes. Que Deus nos abençoe aqui também. E quando Ele permite que alguma coisa nos sobrevenha, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a graça para suportar, Ele nos dá a condição de superar, de suportar ou de reaver o que perdemos. Ele é Deus. Não vamos esquecer disso, tá bem? Bom, em seguida, após dizer que o Senhor é bom, que é grande, que fez os céus e a terra, mares, e que tirou do Egito o seu povo com sinais, maravilhas e braço forte, ele fala da vaidade humana, em seguida, o salmista, que confia em deuses feitos por suas mãos, e eles atribuem poderes e força. A maldição cai tanto sobre os que fazem, quanto aos que se curvam diante desses deuses feitos pelas mãos humanas. Ele vai continuar falando sobre isso e a gente vai ver essa parte mais a partir do versículo 15. Eu quero já chamar o próximo hino, novamente um hino do grupo Logos, para você refletir sobre como é importante saber que Jesus está com você. Como é importante saber que Jesus está dizendo para você hoje: meu servo, não temas, pois fui eu que te escolhi, tá bom? O hino é Não Temas. Queridos irmãos, mais um intervalo para vocês aí se deleitarem com esse hino tão bonito, tão maravilhoso. Eu quero já dar um bem-vindo a todos os irmãos aí, irmã Marluce, irmã Roseane, irmãos Zé Fanati, Rosene, Júnior, irmã Marluce, e a todos os irmãos aí que estão na nossa audiência. Peço a gentileza dos irmãos que compartilhe, traga essa mensagem a outras pessoas, né? E eu estava falando no outro intervalo sobre uma dinâmica do livro Dinâmicas Inteligentes, da minha esposa, que é sobre o bom cheiro do conhecimento de Cristo. Então, continuando, qual é o material que vocês podem usar nessa dinâmica? Eu estou dando um exemplo de várias dinâmicas que tem nesse livro, tá? Óleo perfumado ou creme hidratante perfumado. Dependendo da quantidade de pessoas, distribuir alguns copinhos plásticos, aqueles copinhos de café, né? Com o óleo ou creme hidratante, um para cada grupo de 10 pessoas. Qual é o procedimento que os irmãos devem fazer para essa dinâmica? Vocês devem ler esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, tá? Distribuir os copinhos com o óleo perfumado ou hidratante entre os participantes e você deve informar aos que tiverem o óleo que aplique uma pequena porção de forma alternada entre os participantes. Então, tem 10 pessoas, a pessoa que vai distribui ao primeiro, ao terceiro, ao quinto, ao sétimo e ao 10º, né? Distribui intercalado, não distribui para todos. Essa pequena porção.
Então, após eles receberem, pergunte se todos receberam o óleo perfumado. E automaticamente você sabe que nem todos receberam. Nem todos receberam. Em seguida, peça às pessoas que receberam que compartilhem com o que estiver ao lado. Então, os irmãos, eu que recebi, vou compartilhar com o outro irmão e assim por diante. Então, todos vão compartilhar esse produto que foi colocado nas mãos. Pergunte o que eles entendem sobre o cheiro do conhecimento de Cristo e que conversem entre si sobre isso. Peça que alguns espontaneamente compartilhem suas reflexões. Faça o fechamento utilizando o texto bíblico acima. Então, irmãos, esse aqui foi um dos exemplos que nós temos nesse livro de dinâmicas inteligentes. Vocês devem depois adquirir, vocês podem colocar... Olha, o irmão Yuri aí já adquiriu o livro, parabéns, né? E outros irmãos que estão também na audiência já adquiriram. É um livro muito bom para você que é esse professor da escola dominical, para você que ensina, está na superintendência da escola. Eu, como superintendente, já tenho ele. Vocês também precisam ter, viu? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Esta tarde nós estamos aqui comentando sobre o Salmo 135, um salmo muito maravilhoso. E eu acredito que vocês estão recebendo a mensagem, né? Vocês estão comendo a palavra de Deus, como Isaías orientou, né? Comer o livro. E isso é maravilhoso. Como é que você faz para adquirir esse livro, Dinâmicas Inteligentes? Você pode mandar um mensagem para mim, ou então você pode também, eu vou colocar o número do meu celular, tá certo? E aí tem o WhatsApp. Você se comunica conosco através do WhatsApp e adquire o seu livro. A gente vê como faz para você adquirir, tá certo? Se você mora no outro estado, se você mora no outro país, por exemplo, nós mandamos alguns livros para os Estados Unidos, né? E não deu para quem quis. Graças a Deus os irmãos todos adquiriram lá, através da minha família que está lá, morando, e a minha irmã. E ela levou alguns livros e todos os irmãos adquiriram. Então é muito bom. Vamos publicando e vamos trazendo ao conhecimento dos irmãos aos poucos. E eu acredito que vocês vão ser gratos a Deus por este livro. Vamos para a terceira parte. Em Natal são 13 horas e 35 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje com o Salmo 135. Quero lhe convidar a ser um cooperador da Rádio Nordeste. Esta missionária que leva Jesus em primeiro lugar para muitos lugares, lugares distantes que você nem imagina, que certamente seria difícil para nós irmos até lá, mas a Rádio Nordeste tem chegado com a palavra de Deus. Você pode contribuir com qualquer valor, aquilo que alcançar a sua mão, por exemplo, no Banco do Brasil, na agência 2870-3, conta corrente 19.748-3. Banco Bradesco é a agência 2173-3, conta corrente 9.100-meia dúzia. Aquilo que alcançar a sua mão, Deus fará multiplicar. Mas é importante que você faça parte desta obra missionária. Amém? Continuando aqui no Salmo 135, os versículos que leio agora são os versículos 10 a 14, que dizem assim: que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança
em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Até aqui, a gente vê os atos de salvação de Deus, que estabeleceram a reputação de Deus no meio das nações que circundam Israel, até hoje. Por causa deles, seu nome e sua fama se espalharam pelo mundo. Deus tem livrado a Israel de maneira espetacular, extraordinária. Deus tem livrado ao seu povo, os salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira. E aí o nome de Deus é exaltado quando o povo de Deus fala das maravilhas que Deus tem operado. Eu já falei sobre isso aqui em outra ocasião e vou repetir. Um evento que me chama especial atenção de testemunho correto das maravilhas de Deus. Aquele encontro de Moisés com o seu sogro. Sabe, essa história me chama muita atenção pelo fato de Moisés estar num momento bem difícil da vida. Moisés tinha muitas razões para estar se queixando, reclamando. Moisés, imagina a cena, estava sentado julgando coisas miúdas e coisas graúdas de Israel. Vamos dizer aqui numa linguagem aqui no bom nordestês nosso, olha, ele julgava questões de briga de vizinho até divórcio. Todas as questões, todas as dificuldades de Israel tinham que passar por Moisés. Devia ser muito cansativo. Era muita gente, todo dia havia conflitos de diferentes níveis e ordens. E Moisés estava lá naquela posição, muito cansativa. Não via seu sogro há bastante tempo. E aí seu sogro vem lhe visitar, Jetro. Quando Jetro chega, presta atenção no que tem lá no texto sagrado registrado. Quando Jetro se aproxima, Moisés está no auge do seu trabalho. Cansativo trabalho que ele estava empreendendo. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele senta com seu sogro e vai contar a Jetro as maravilhas que Deus tinha operado no meio do seu povo. Olha que testemunho lindo de vida. Aquilo trouxe para eles muita alegria e regozijo. Eles, enquanto contavam, Jetro ouvia e Moisés contava, Deus se fez presente e Deus iluminou Jetro para ter uma ideia excelente para melhorar, amenizar o trabalho de Moisés. E aí Jetro dá a ideia, mas eu nem vou dizer mais nada a respeito do texto, porque se por acaso alguém não prestou atenção, essa história vai correndo lá para ver qual foi a ideia que Jetro deu e Moisés prontamente acatou. Coisa também de um líder humilde, né? Chega alguém e dá uma sugestão e ele acata e as coisas fluem melhor, né? A humildade deve fazer parte do caráter dos bons líderes. Continuando aqui, então, ele vai falar agora no versículo 15, uma coisa muito importante. Os ídolos, versículo 15 em diante, até o versículo 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha, isso aqui é muito forte. Esse versículo é uma citação do Salmo 115, versículos 4 a 8, praticamente a mesma. O salmista ataca a idolatria pagã e as pessoas que retornavam de Babilônia estavam realmente enfastiadas de tanto ver ídolos. Finalmente o povo de Israel poderia voltar a adorar o único Deus verdadeiro. Um contraste aqui é desenhado entre ídolos vãos, vazios de poder, da divindade e o Deus verdadeiro de Israel, que tinha pretendido ser o único verdadeiro Deus, haja visto as provas claras e inabaláveis, além de com visão levar seu povo e
levá-los inclusive a adorá-lo, a louvá-lo, a submeter ao seu governo. É muito forte isso aqui para trazer uma reflexão também. Olhando esse contraste aqui óbvio, é fácil, meu querido, minha querida, a gente balançar a cabeça e perguntar como é que os israelitas podiam adorar esses pedaços inúteis de ouro, pedaços de madeira, se comprometer, em vez de se comprometer com Deus e com seus propósitos. É fácil julgar, né, Israel? Por que se dobravam diante daquelas imagens? Por que se rendiam? Bom, eles estavam errados mesmo. Mas será que nós somos diferentes? Ou apenas trocamos os deuses de prata e ouro por ídolos de papel, de dinheiro? É bom a gente não julgar, né? Porque a gente pode se embaraçar com outros simulacros de ídolos que perigosamente passam desapercebidos. Tem gente que idolatra coisas e não se dá conta. Tem gente que é incapaz de tirar um anel do dedo, porque idolatra aquele anel. E não se dá conta disso. É um embaraço na vida de uma pessoa quando uma coisa, um objeto é idolatrado, ou uma pessoa, um objeto é idolatrado, e ganha lugar que sobrepõe-se a Deus, que está acima de Deus. E sabe qual é o maior perigo? É a idolatria oculta no coração. É aquilo que eu não percebo, que faço inconscientemente. É perigoso. Porque como é que eu vou me defender de uma coisa que está oculta? Por isso que o salmista diz, expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. A gente só pode adorar a Deus e Ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Não podemos trocá-lo por nada, não podemos substituí-lo por nada. Do mesmo modo que os filhos de Israel podiam escolher usar a prata e o ouro para construir um ídolo ou um templo, podemos fazer a mesma escolha com o nosso dinheiro. A gente pode abençoar o reino de Deus com os nossos recursos, ou a gente pode gastá-lo frivolamente. A gente pode fazer mau uso da mordomia cristã. E acreditem, todos nós precisamos fazer essa revisão dentro do nosso coração. O que é que nós colocamos em primeiro lugar? Em que nós investimos os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas forças, a nossa disposição, porque a gente não pode trapacear com Deus, né? Então, vigiemos, cada um examine o próprio coração para não ser achado em falha, para que a gente possa realmente servir a Deus com o coração inteiro e agradá-lo com todo o nosso coração. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas certamente Deus enxerga bem de perto a nossa alma, o nosso coração, e Ele é fiel para nos abençoar, para nos recompensar, para nos galardoar. Queridos, vamos ouvir o último hino de hoje, também do Grupo Logos, baseado em João, no Evangelho de João, aliás, o Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 1, se confessarmos. Amados irmãos, chegamos ao último hino e temos apenas este intervalo, depois o programa já está concluindo, agora às 2 horas da tarde, 14 horas. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que está nesta tarde aqui conosco. Sabemos que Cristo tem reservado para cada um de vocês que está aí online esse momento de reflexão, esse momento onde nós podemos ouvir a palavra de Deus. É um feriado, né? Um feriado nacional amanhã. Mas hoje tem muitas pessoas que imprensaram o feriado, que trabalham em instituições federais ou instituições municipais. E o feriado é imprensado e folga sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Aproveita para viajar.
Eu agradeço a Deus porque nós estamos com saúde, estamos em paz, estamos tranquilos. Tem algumas pessoas muitas vezes que não contavam com surpresas, né? Não contavam com surpresas. E às vezes viajam e há algum problema na viagem, algum incidente. Mas graças a Deus o irmão e a irmã, por tudo dai graças, né? Pois esta é a vontade de Deus. Você está com saúde, você está em paz, você está com a sua família. E isto já é motivo para nós dizermos glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Queridos irmãos, com relação a alguns irmãos que estão aí no Face e desejam adquirir o livro, eu vou falar o número do meu celular e vou digitar no finalzinho do programa. Mas eu quero dizer para os irmãos que o celular que eu atendo está sendo ocupado. Vocês estão vendo através dele. Então não pode mandar mensagem agora para mim, porque eu não vou atender, tá certo? Só após as 14 horas. Aí após as 14 horas, sim, você pode mandar um WhatsApp, você pode falar comigo e aí eu atendo. Mas o número do celular é o 84, código de área, 996 39 1350. 99639 1350. Então você anota, passa um WhatsApp para mim e eu respondo a você como é que a gente pode fazer para você adquirir o livro, tá certo? Se você morar no outro estado, aí a gente vê, tem os encargos do correio, mas eu envio com o maior prazer para os irmãos aonde você estiver. O livro custa, saiu direto da nossa editora, custando para ser vendido a R$ 32,90. Mas nós estamos cobrando só numa promoção, que ainda vai ser lançado o livro, então vai ser só R$ 30, tá certo? Então quem quiser adquirir, pode nos procurar através desse telefone, e eu acredito que vai ser bênção para a vida de vocês. São mais de 180 páginas, mais precisamente são 186 páginas, né, mais ou menos, 185 páginas, 186 páginas. Então, é um livro muito bom para vocês usarem. Vamos para a última parte do programa Explicando a Bíblia. Em Natal são 13 horas e 50 minutos. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje com o Salmo 135, já estou com os 3 versículos finais, 19 a 21, que diz assim: Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Dizer que o Senhor é bendito é identificá-lo como fonte de bênção. Isso nos remete para o Salmo 103. E isso nos faz gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Essa é uma parte litúrgica contínua para as pessoas que são crentes em Deus e em Jesus como Salvador. Aí, automaticamente, me leva para o Salmo 103, para a gente lembrar, especialmente, versículos 1 e 2, que dizem: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Este salmo, já foi comentado aqui, ele vai falar que Deus perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem redime a nossa vida da perdição, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é paciente para conosco, longânimo, benigno, amoroso, misericordioso. E isto é preciso a gente lembrar todos os dias. Na hora da dificuldade, mais ainda.
Na hora da bonança também, na hora da fartura também. A gente precisa lembrar da bondade e da misericórdia de Deus, lembrando que Ele não nos deve nada. Nós atribuímos a Deus, frequentemente, dissabores da nossa vida que são resultado de escolhas. Olha, nem todas as escolhas são conscientes, são lúcidas, são sensatas. Algumas são contingências da vida, mas de uma certa maneira ou de outra são escolhas que foram impostas ou nós as fizemos voluntariamente, não vem muito ao caso. A questão é que Deus nos dá direitos aqui como seres humanos, autônomos de tomarmos decisões. Deus nos permite fazermos escolhas. É bem verdade que a pessoa lavada e remida no sangue de Jesus deve seguir o caminho traçado por Ele, a rota dada por Ele. A nossa vontade tem que ser submetida de forma, sem dúvida nenhuma, irrestrita à palavra de Deus. Então, esta é uma liberdade que nós temos em termos. Se quisermos seguir a Jesus, se quisermos estar em comunhão com Deus, esta liberdade é relativizada em nós pela palavra de Deus. Por quê? A verdade de Deus nos conduz ao caminho eterno, nos conduz a Deus. Então, a nossa vontade nos conduz à perdição. A vontade humana, o desejo humano é inimizade, com certeza, com Deus. O nosso desejo nos inclina para o mal. A natureza normal, natural do ser humano nos inclina para distantes de Deus. Nos leva para longe de Deus. A vontade que nos leva a Deus é a vontade de Deus, do seu Espírito Santo, diariamente nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Identificar Deus como a fonte de toda bênção, de toda dádiva, de todo dom perfeito, é necessário para sermos gratos, para sermos todos os dias reconhecedores da nossa dívida, uma dívida que não podemos pagar. Ele nos dá tanto. E nós somos tão limitados que ainda que nós queiramos, não vamos poder retribuir a Deus o suficiente para todos os benefícios. E o salmista diz, diz a própria alma, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele diz para si mesmo. É para eu e você dizer para nós mesmos, olha, Régia, não se esqueça dos benefícios de Deus. Glorifique diariamente a Ele. E aqui me cumpre abrir um parênteses também. Olha, quem não consegue ser grato aqui na terra, dificilmente vai ser grato a Deus, sabia? Tem gente que é ingrato aqui na terra, que não reconhece quando alguém lhe faz um favor, lhe traz um benefício. Tem gente que parece que se sente assim, que todo mundo é devedor a ele. Parece que tudo que se faz é pouco. Se fizer 99,9, ainda está no prejuízo, porque não fez os 100%. Ingratidão humana é um indício de ingratidão para com Deus. Quando nós não sabemos reconhecer os favores que recebemos aqui na terra, quando não conseguimos ser leais e gratos às pessoas que nos prestam favores aqui na terra, que nos fazem o bem aqui na terra, como vamos fazer isso para com Deus? As pessoas com o coração mais agradecidos aqui na terra são as pessoas mais próximas de Deus. São as que têm o coração mais contrito, que são mais reconhecidamente humildes diante de Deus. Humildade é uma característica muito interessante. Quem tem não sabe que tem. Se alguém disser que é humilde, é porque certamente ainda não alcançou esse patamar. Porque a humildade anula tanto a própria vontade que o ser humano se sente ainda não se sente em condição de dar um título tão nobre, tão elevado. É nobre, é elevado ser humilde, ser simples e ser grato diante de Deus. Porque Ele é misericordioso, porque Ele põe todos os dias os seus favores, os seus benefícios na nossa vida. E a nossa vida é muito rápida, é muito passageira.
Então, a gente precisa aproveitar o tempo aqui na terra para ser grato a Deus, de todas as maneiras que você conseguir. Você pode ofertar, oferta com o coração agradecido. Você pode prestar serviço na casa do Senhor, presta serviço com alegria, com o coração agradecido. Você pode evangelizar, você pode distribuir Bíblia, você pode cooperar com a Rádio Nordeste, você pode levar ou ajudar no sopão da madrugada, você pode visitar presídios, enfim, você pode abençoar. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Há inúmeras pessoas esperando o favor do Senhor, mas nós somos portadores de boas novas. Nós precisamos ser aqueles que levam o evangelho da paz às outras pessoas. E isso é um jeito de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. O salmista conclama todos para adorar a Deus, para prestar louvores e dizer que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Bendizei ao Senhor. Fala da bondade de Deus e se bendizer ao Senhor. Falar que o Senhor nos cumula de benefícios, de bênçãos, dizer que Ele é bendito, isto é muito nobre e é necessário. Se eu e você pudermos compartilhar, estimular outras pessoas a adorar o Senhor, não mecanicamente, não dá grito, não necessariamente. Olha, não estou recriminando quem dá grito, não. Cada um lida com as emoções do jeito que pode, tá? E tem gente que tem dificuldade. Quando se emociona, ri de forma descontrolada, adora de forma descontrolada, isso é questão individual. Cada um é do jeito que pode ser. Mas eu estou falando daquele adorador que adora com o coração, com a alma, com a mente, voltada para Deus, desejando expressar da forma, às vezes até atrapalhada, mas da melhor forma possível, a sua boa vontade em ser grato e dizer que o Senhor é bendito, dizer que só Ele é responsável pelos benefícios na nossa vida. A Ele o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória e a nossa adoração para todo sempre. Não ponha nada nem ninguém acima de Deus, nem os seus problemas. Não ponha nada nem ninguém, nem você mesmo, acima de Deus. Ele está acima de todas as coisas. E quando nós colocamos Ele acima de qualquer coisa, a gente aprende a louvar ao Senhor. O salmista no Salmo 119 diz que eu vou louvar quando eu ficar inteligente. É interessante isso? Procura exatamente esse versículo, eu estou traduzindo aqui nas minhas palavras. Mas eu vou louvar-te quando eu ficar inteligente. Presta atenção nisso. Que o Senhor te abençoe, te guarde poderosamente nesses dias de feriado. Você se proteja, você faça a sua parte. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Obrigado pela sua companhia, a paz do Senhor e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.